Aí, gurizada, boa noite. Eu sou o Diego, para quem não conhece pessoalmente, então estamos nos apresentando. Muito prazer. Como vocês podem ver, eu não sou nenhum modelo de beleza, mas é o que a casa oferece, o que Deus me deu. Então, mas enfim, cheguei da faculdade agora, estou cansado, mas vou tentar ajudar aí a galera e vou postar alguns videozinhos aí de modo bem artesanal, de uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante para entendimento em áudio em geral, porque é a parte da ciência que estuda aí praticamente a parte da ciência acústica, mas a acústica ela é baseada praticamente em oscilações, tá? E o que a gente usa para estudar oscilações são justamente as funções do círculo trigonométrico, traduzindo a função seno e cosseno. No caso do áudio, especificamente a função seno, tanto é que é o que dá nome a senoide, que é o que a gente tanto escuta falar, que é a representação gráfica, vamos dizer assim, do movimento do transdutor, do alto-falante, ou até mesmo do movimento do ar, que é o que faz a gente escutar. Porque o alto-falante por si só ele não faz nada, ele precisa de uma atmosfera, ele precisa de um meio. No caso da Terra, vamos dizer assim, nós seres humanos, a interface entre o nosso ouvido e o alto-falante é o ar. Então ele é um meio, assim como o metal é como a água, que possui algumas características. E em cima dessas características é que a gente trabalha. Mas o que nos interessa agora, por enquanto, é a parte de representação de oscilações, tá? Como é que a gente faz isso? Mas que coisa chata, isso aí, lá vem com coisa difícil, com matemática, com física. Não, vocês vão entender que essa parte é legal, porque isso aqui começa a explicar, ou seja, a gente começa a conseguir visualizar todos os fenômenos que a gente tem discutindo aí, fase de lei, acoplamento, a gente começa a entender de onde é que ele surge. Tá? O grande errado dessa parte aí é que a tia Zumira, lá, aquela gorda chonha do colégio lá, ela só fazia a gente calcular isso aqui para uma coisa, ficar em recuperação no final do ano e atrasar para ir para a praia. Então agora, quando a gente começa a se interessar por alguma coisa, a gente vê que a matemática e a física é o que explica tudo. Então a gente precisa entender pelo menos um pouquinho delas aí, E claro, quem tiver interesse, aí vai atrás, mas que nem tinha sido discutido aí, pegar um livro de física, um livro de matemática aí avançada, livros para engenharia, tá? No começo é muito complicado, porque o cara vê aquele monte de sopa de letrinha lá, não entende chonga nenhuma, e a ideia não é essa. A ideia é tentar exemplificar aqui, de um modo fácil de entender, os fenômenos que a gente precisa entender para entender áudio. Então vamos lá, vamos rapidinho aí. Então primeiro, vamos desenhar nosso falantezinho aí, bem tosco. Alto-falante tosco. A marca desse cara é tosco, tá? Aí vamos desenhar 3 pontos básicos nele. Vamos dizer que isso aqui é 0. Aí ele tem mais e menos, tá? O que seria esse mais e menos? Vamos chamar aí no nosso linguajar x máximo positivo, x máximo negativo. Mas vamos facilitar ainda mais, vamos botar valor aí. Então vamos dizer que ele tem um x máximo positivo de 2 milímetros, x máximo negativo de 2 milímetros, tá? Aí o que acontece? Nosso falante está lá parado, a caixa desligada, tudo bonitinho. A gente diz que ele está em repouso, ou seja, ele está na posição 0, ele está parado, não está fazendo bosta nenhuma, Aí a gente ligou o amplificador lá, botou um CD para tocar e a gente injetou um sinal elétrico nesse cara. O sinal elétrico, ele é uma senoide, mas o que ele faz? Ele faz com que o amplificador injete energia e o alto-falante se mexa. Mas o que é a senoide? Bom, já vamos entender o que é a senoide. Tá? Eu vou falar como alto-falante, mas isso se aplica a qualquer coisa que venha de oscilações, tá? Então, beleza. O falante está lá paradinho, liguei o amplificador, um som, começou a mexer. Mas ele mexe instantâneo? Não, ele não mexe instantâneo. Por mais rápido que seja o movimento dele,
tá? Ele demora um determinado tempo para acontecer. Então vamos lá, vamos botar isso aí num gráfico, né? Quem tem um RTA aí, um analisador que tem a função de osciloscópio, ou alguém que já tem intimidade com osciloscópio aí, vai ver que se a gente botar um microfone na frente desse cara, a gente vai captar uma coisa assim, ó. Isso aqui seria o nosso eixo Y, ou X máximo. Isso aqui é o nosso eixo X, ou período. Já vou explicar o que é isso, tá? E aí, beleza. Ponto zero, ponto zero, ponto zero. Ó, lembrando, ponto zero é repouso. Aí, pá, o sinal injetou lá, começou o meu som. Mas como é que o som começa? Vamos chamar assim, como é que é o começo do som? O alto-falante precisa mexer, tá? Então ele precisa ser acelerado. Ou seja, a gente tem uma massa lá, a gente acelera ela para algum lugar. Vamos supor que esse alto-falante, em primeiro momento, ele está se movimentando para frente, tá? Então vamos chamar isso aqui positivo, ou seja, para frente. Isso aqui negativo, para trás. Ok? Bah, começou lá, o meu cone começou a mexer para frente. Aí ele chegou lá nos meus 2 milímetros, que era o nosso X máximo lá, que é o ponto máximo onde ele pode chegar. E ele vai começar a retornar, ele vai começar a decair, a voltar para trás até novamente o repouso, e vai continuar andando para trás até os 2 milímetros. Ou seja, os 2 milímetros que ele andou para trás, e aí ele vai começar a voltar para o ponto de repouso de novo. O que aconteceu? Aconteceu exatamente um período de oscilação. O que é um período de oscilação? É quando algo sai de um repouso, vai lá, faz todo o ciclo positivo, atingindo seu ponto máximo, retorna ao repouso novamente, volta para trás, aí no caso do alto-falante, até um ponto negativo máximo e retorna para o repouso. Ou seja, eu tenho um semiciclo positivo, que é isso aqui, e eu tenho um semiciclo negativo, tá? Primeira coisa que a gente pode entender, isso é uma onda simétrica, apesar do desenho não estar correto, ou seja, os mesmos valores que a gente anda para frente, né, ou seja, nosso semiciclo positivo, a gente tem andando para trás, tá? Existem algumas situações no áudio onde não é simétrico, sim, existem, mas vamos adotar aí que grande parte dos sinais de áudio são simétricos, tá? Feito isso, o que eu chamo essa onda aqui? Ó? Vejam só, essa onda aqui ela nada mais fez que representar o movimento do cone, né? Ou seja, a gente assumiu no tempo que o cone teve um movimento para frente que atingiu valores, né, mecânicos, lá o nosso X máximo, de 0 até 2 milímetros. Depois ele demorou mais um tempinho ainda para retornar para 0. Isso é um semiciclo. No nosso caso positivo, porque ele foi para frente. E depois do repouso ele vai fazer a mesma coisa para trás, até atingir os 2 milímetros para trás e vai retornar para o 0. Isso aqui, ou seja, é uma oscilação inteira. O alto-falante partiu do 0, foi positivo, voltou para o 0, negativo, voltou para o 0. Ao nome dessa ondinha, que bonita que vocês estão vendo, se chama de senoide, tá? Ela é uma representação gráfica. Pode ser de um movimento, pode ser de uma vibração, pode ser do áudio, ela pode representar várias coisas, tá? Vou dar um stop aqui que vai acabar a memória do meu celular e já faço outro vídeo.